Bem, meus caros, vamos hoje para uma videoaula sobre cálculos, de barreiras em boa geometria. Vamos fazer alguns exercícios e algumas considerações sobre essa metodologia de cálculo. Quando a gente diz barreiras em boas geometrias, a gente está dizendo que a gente vai construir uma blindagem em que todo o processo de interação dos fótons, fótons gama, que é o objeto do nosso estudo, na blindagem, a blindagem vai ser capaz de atenuar. Então, a radiação gama vai interagir na blindagem, vai produzir efeito fotoelétrico, efeito Compton, dependendo da energia, a produção de par, e essa barreira vai ter condições de atenuar toda essa radiação, todas essas interações. Também a gente está dizendo que a gente não está considerando espalhamento, a gente está considerando só o feixe que vem da fonte, a gente está considerando esse feixe estreito, a gente está considerando essa fonte pontual, bem pequena, de forma que não vai haver nenhum tipo, por exemplo, de absorção dentro da própria fonte. Então a gente está considerando nesse cálculo de barreira em boa geometria, a gente está considerando a condição ideal. Para a gente evoluir depois para uma condição mais real, onde a gente analisa a questão do fator de build-up, a gente primeiro tem que aprender exercitar esse cálculo de barreira em boa geometria, esse cálculo de barreira em que as condições estão ideais. Exercitar essa metodologia, trabalhar com coeficiente de atenuação linear, ver o processo de atenuação do feixe primário para o feixe que emerge da blindagem, fazer as conversões de unidades que são necessárias no cálculo de barreira, para depois sim a gente dar o próximo passo, que é a condição real de um cálculo de barreira, que a gente chama em má geometria. Então vamos lá para os nossos exercícios sobre barreiras em boa geometria. Bem, meus caros, aqui vamos recordar nesse slide a nossa metodologia de cálculo para barreiras em boa geometria. Aqui nós temos nossa barreira, com uma determinada espessura e construída com um determinado material denso. Esse material, nós vamos representar ele por essa letra aqui, o coeficiente de atenuação linear, representado pela letra μ. Esse coeficiente de atenuação linear, ele está vinculado ao tipo de material, ao tipo de liga que nós vamos utilizar em nossa barreira. Normalmente, volto a dizer, materiais densos, porque nós estamos construindo barreiras para fótons. Tá? O coeficiente de atenuação linear, nós podemos ter acesso a ele por intermédio de tabelas onde alcançamos esses coeficientes de forma direta, ou então trabalharmos com coeficiente de atenuação em massa, μ sobre ρ. Porque conhecendo a densidade do material e conhecendo o coeficiente de atenuação em massa, μ sobre ρ, onde ρ representa a densidade, a gente consegue obter o coeficiente de atenuação linear para qualquer material que nós precisarmos usar numa blindagem, numa barreira para fótons. Além de tabelas, nós podemos fazer uso do programa XCOM no site do NIST, uma organização governamental norte-americana. Lá, você conhecendo o material que se pretende usar como barreira, conhecendo as energias pelas quais você quer construir esta barreira, você é capaz de entrar com estas informações e obter o coeficiente de atenuação em massa e, a partir dele, o coeficiente de atenuação linear. Então, o μ, ou coeficiente de atenuação linear, ele é indispensável para a gente poder entender como o nosso feixe é atenuado e qual é a espessura de barreira necessária para produzir a atenuação de feixe necessário. A gente usa a representação da radiação pela letra I em função de estarmos representando intensidade de radiação.
Aqui eu tenho intensidade antes da barreira e aqui depois da barreira. Como eu estou caracterizando antes, o início, eu coloco o índice 0. Então, I0 representa a quantidade, a intensidade de radiação que chega na barreira. Ela sofre atenuação na barreira e I representa a intensidade de radiação após a barreira. Tá? Essa redução, essa atenuação que essa intensidade sofre dentro da barreira, ela obedece uma lei exponencial. Daí, ó, esse termo aqui, ó, na formulação em relação à intensidade inicial e intensidade final. Ela sofre uma atenuação exponencial. Ela vai diminuindo conforme a densidade e conforme a espessura da barreira que nós estamos utilizando. E essa intensidade é reduzida, né, em função dessa espessura. Então, para a gente calcular essa espessura, eu tenho essa formulação aqui em boa geometria. O inverso do coeficiente de atenuação linear, vezes o logaritmo neperiano da intensidade inicial dividido pela intensidade final. Em algumas publicações, vocês podem encontrar isso aqui invertido, porém, quando isso aqui está invertido, precisa ser observado que tem que haver um sinal de negativo aqui. Por quê? I0 é sempre maior que I. Quando a formulação é utilizada desta maneira, eu vou ter sempre um resultado dessa fração maior que 1. Então, eu não preciso de um sinal negativo aqui. Se a formulação que for usada inverter essas intensidades, colocar a intensidade após a blindagem no numerador e a intensidade antes da blindagem no denominador, tem que haver um sinal de menos aqui logo depois da igualdade, porque I é sempre menor que 0, porque a barreira está atenuando a intensidade. Então, essa fração aqui, se ela for usada de forma invertida, ela sempre dará um resultado menor que 1. E o logaritmo neperiano de números menores que 1 é negativo. Então, para que você não obtenha um resultado de barreira negativo, tem que haver um sinal de menos aqui. As duas formas podem ser usadas, contanto que essa observação seja notada. Se você seguir esta nomenclatura aqui, esta formulação aqui, você não precisa se preocupar com isso, porque você está fazendo sempre o sinal, a intensidade antes da barreira, dividido pela intensidade após a barreira. E isso vai dar sempre um número maior que 1. Bem, caros, aqui vamos para o nosso primeiro exercício de barreira em boa geometria, né? Vamos cá. Uma fonte de Césio 137 foi adquirida por uma empresa de gama-grafia. Uma barreira de proteção de concreto precisa ser construída para que a intensidade de radiação emitida pela fonte seja reduzida em 16 vezes. Primeira questão em relação a esse enunciado. Qual a espessura de concreto necessária, sabendo que o μ é igual a 0,182 centímetros a menos 1? Segunda pergunta. Quantas camadas semi-redutoras foram utilizadas? Vamos nos concentrar na primeira resposta. Isso aqui é um cálculo em boa geometria. Sendo um cálculo em boa geometria, nós vamos utilizar a nossa formulação padrão, que a espessura x é igual ao inverso de μ vezes logaritmo neperiano de I0, intensidade inicial, sobre I, intensidade final. Antes que alguém pergunte assim, mas não foi dado valor nem de intensidade final, nem de final. Preste atenção no enunciado. O problema está dizendo que a barreira reduz a intensidade da radiação emitida pela fonte em 16 vezes. Então, se eu considero a intensidade inicial igual a I0, a intensidade após a barreira, já que ela reduz 16 vezes, é I0 sobre 16. Então, o problema me dá as duas intensidades sim, eu apenas tenho que prestar atenção
em como localizá-los. Então, a intensidade antes da barreira é I0. E a intensidade após a barreira é I0 sobre 16. Ora, quando eu tenho um número dividido por uma fração, eu posso anular, cortar o de cima e o de baixo. Por quê? Eu vou multiplicar pelo inverso a fração. Então, vai ficar I0 vezes 16 dividido por I0. Aí eu vou simplificar, cortando os I0s, vai ficar apenas logaritmo neperiano de 16. Então, continuando a conta, eu vou ter que a espessura é igual ao inverso de μ. Quem é μ? 0,182, está aqui, vezes o logaritmo neperiano de 16. Ao realizar essa conta, nós achamos 15,23 centímetros. Usando as regras de arredondamento do Brasil, né, da ABNT, a gente tem ali, expressar essa blindagem concreta em um número inteiro. Por que eu vou expressar uma blindagem de concreto em número inteiro? Eu vou expressar essa blindagem de concreto em número inteiro porque ao construir uma blindagem de concreto, dificilmente a construção o tipo de material que a gente usa, vai me possibilitar colocar 15,23. Então, a gente vai arredondar para um número inteiro. Eu vou construir uma espessura de 15, 16, 18 centímetros, números inteiros. Usando as regras da ABNT, 15,23 arredondando para um número inteiro, eu deveria arredondar para 15. Porque o número que vem após a vírgula é o 2, e 2 é menor que 5. Então, eu estaria correto se eu construísse uma blindagem de 15 centímetros. Realmente estaria correto. Se está correto eu construir uma de 15, por que eu escrevi 16? Meus caros, é uma questão de ser conservativo e preservar conceitos de proteção radiológica. 15,23 é maior que 15. Em termos matemáticos, eu preciso arredondar para 15. Porém, em termos de proteção radiológica, sendo conservativo, eu arredondando para um número inteiro imediatamente superior ao valor calculado, eu estou otimizando dose. E isso, em construção de barreiras, é visto sempre de muitos bons olhos. Porque, concreto, né? Se vocês tentarem buscar qual é a densidade do concreto, vocês vão encontrar um monte de interrogação. Qual é o tipo de pedra? Qual é o tipo de areia? Qual é o tipo de proporção desse concreto em termos de concentração desses insumos? Então, ser conservativo e arredondar para um número inteiro, imediatamente superior ao que você calculou, você está contribuindo para um processo de otimização, você está contribuindo para um processo de alara e você está atendendo em relação à solicitação da construção da barreira que lhe foi pedido. Volto a dizer, 15 centímetros não estaria errado, mas ser conservativo nesta hora é bastante interessante. Vamos ver aqui a segunda questão, que é quantas camadas semi-redutoras foram utilizadas. Ora, o que é uma camada semi-redutora? Uma camada semi-redutora é uma espessura de um determinado material que é capaz de reduzir a intensidade de radiação pela metade. Então, isso é o que significa uma camada semi-redutora. Uma espessura de um determinado material que é capaz de reduzir a intensidade de uma determinada radiação pela metade. Quando a gente trabalha com camadas semi-redutoras, nós podemos analisar o que a gente comumente chama de fator de redução. Fator de redução é que eu estou relacionando I0, intensidade inicial, por I. Então, I0 sobre I representa o meu fator de redução, enquanto foi reduzido a intensidade de radiação. E o fator de redução ele pode ser calculado como igual a 2 elevado a n, onde n
é o número de camadas semi-redutoras. Então, ó, FR igual a I0 sobre I. I0 sobre I, nós já chegamos à conclusão que ele vale 16. Então, eu posso escrever 16 igual a 2 elevado a n. Ora, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16. Ora, se eu tenho aqui como uma igualdade, e eu tenho aqui uma potência de base 2 com expoente 4, aqui eu tenho uma potência de base 2 expoente n, e eu estou dizendo que o lado esquerdo é igual ao lado direito, como aqui tem a mesma base, ó, 2, eu posso dizer que n é igual a 4. Então, na construção dessa blindagem, que reduziu a intensidade de radiação em 16 vezes, foram utilizadas 4 camadas semi-redutoras de concreto. Aqui nós vamos para mais um cálculo de barreira em boa geometria, né? Ou seja, uma condição ideal de blindagem, e vamos ver como é que está escrito esse problema, como está escrito esse exercício. Ó. Calcule a espessura necessária de uma parede de concreto para proteger operários de uma fonte de selênio 75, emissora de radiação gama, para que a taxa de dose após a barreira seja área livre. A fonte possui uma atividade de 86,42 QRIs. E a barreira será colocada a 1,90 m da fonte. Observação. Considere um ano de trabalho com 50 semanas. E também, considerando em termos de horas, 2.000 horas. Outros dados. O gamão do selênio 75, 0,20 Roentgen metro quadrado, hora QRI. Referência desse gamão se encontra no livro do Dr. Tawata, de 2014. Coeficiente de atenuação linear, né, do selênio 75, 0,224 centímetro a menos 1. Ora, se é um cálculo de espessura de barreira em boa geometria, nós temos que usar essa formulação aqui, ó. O inverso de μ, que multiplica o logaritmo neperiano da intensidade inicial dividido pela intensidade final. Não foi expresso aqui nem a intensidade inicial e também não foi expresso a intensidade final. Porém, na intensidade final, eu tenho um indicativo do que pode ser, porque está dizendo que após a barreira era livre. E pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, área livre no Brasil é uma área sujeita a uma taxa de dose de 1 milisievert por ano. Então, a taxa de dose na área após a barreira, que é uma área livre, é de 1 milisievert por ano. A taxa de dose inicial nós não temos, mas nós já vimos em grandezas, né, grandezas aplicadas à radiação, que se eu tenho o gamão da fonte, foi dado. Se eu tenho a atividade da fonte, foi dado. Se eu tenho a distância entre a fonte e a barreira, eu posso calcular a taxa de exposição. E também posso calcular, se fosse o caso aqui, a exposição durante um determinado período de tempo. Bastaria eu acrescentar o tempo aqui no numerador. Mas como a intensidade de radiação após a barreira me foi dada em taxa, taxa é grandeza por hora, e a área livre é 1 milisievert por ano. Então, eu uso a fórmula sem o tempo, para eu obter taxa. Quando eu faço uso desta conta aqui, ó, eu preciso que as outras grandezas, atividade e distância, respeitem a unidade do gamão. Então, o gamão está em Roentgen, metro quadrado, hora, QRI. Então, a atividade da fonte tem que estar em QRI e a distância tem que estar em metro. Aí eu vou achar Roentgen por hora.
Só que a gente tem que parar e observar uma coisa. Ó. A área livre foi dada em 1 milisievert por ano, porque é assim que a Comissão Nacional de Energia Nuclear a define. E eu usando essa formulação, eu não vou achar a taxa de dose. Eu vou achar exposição. E aí nós vamos ter que tornar essas duas grandezas iguais. E é isso, além da própria resolução, que nós vamos ver na solução deste exercício. Vamos lá na nossa resolução. Aqui ó, é o que nós vamos calcular. Né? Precisamos da espessura da barreira. Após a barreira, a gente já sabe que a área é livre, ou seja, 1 milisievert por ano. Antes da barreira, nós não temos esse indicativo, mas sabemos a atividade, sabemos a distância, sabemos qual é a fonte, então temos o gamão, e temos a formulação para calcular exposição por hora. Aqui eu tenho dose por hora, e aqui eu tenho, aqui eu tenho dose por ano, e aqui eu tenho exposição por hora. Então, a gente tem que começar a tornar essas grandezas iguais. Primeira coisa que a gente vai fazer é tornar nossa taxa pela mesma unidade de tempo. Nós vamos ter hora antes da barreira e vamos ter hora após a barreira. Então, como aqui eu tenho 1 milisievert por ano, para converter ano em hora, basta eu dividir por 2.000 horas, porque um ano equivale a 2.000 horas de trabalho para o indivíduo exposto à radiação, um IOE. Então, um ano para quem é exposto à radiação, um indivíduo ocupacionalmente exposto, a gente tem 50 semanas de trabalho, cada semana de trabalho com 40 horas. Então, 50 vezes 40, 2.000. Então, a gente tem 2.000 horas de trabalho. 1 dividido por 2.000 vai dar 0,0005 milisievert por hora. Então, a gente já tem aqui a nossa taxa de dose por hora após a barreira. A gente viu na análise do exercício que quando nós calcularmos essa intensidade, ela vai estar em exposição por hora. E eu tenho dose do outro lado. Como é que eu levo exposição até dose? Eu levo exposição até dose obtendo a dose absorvida e depois dessa dose absorvida, eu chego na dose equivalente, ou se for o caso, se eu estiver trabalhando com uma grandeza operacional, na equivalente de dose ambiente, por exemplo. Mas eu tenho que fazer essas transformações. E eu faço essas transformações conhecendo, né, como eu transformo. Primeiro, como eu calculo exposição. Essa é a primeira coisa. A gente viu na análise do exercício. Depois, como eu passo de exposição para a dose absorvida, através dessa formulação e desse coeficiente que representa a quantidade de energia necessária para produzir um par de íons no ar. Depois que eu obtenho a dose absorvida, sabendo o valor do coeficiente WR, que qualifica a radiação para gama, e WT, que qualifica a radiosensibilidade dos tecidos pelos quais ele atravessa, né, eu consigo chegar na minha dose efetiva. Tá? Então, vamos por partes. Vamos primeiro calcular a exposição. Eu pego aqui o gamão, vezes a atividade, dividido pela distância quadrada. O gamão é 0,20, a atividade é 86,42 e a distância 1,90 m. Resolvendo esta conta, vai ficar 0,20, que multiplica 23,9, igual a 4,8 Roentgen por hora. Para transformar de Roentgen em dose absorvida, eu multiplico pelo fator 0,876, que representa energia necessária para produzir um par de íons no ar. Só que quando eu faço essa multiplicação, eu encontro dose absorvida na unidade rad, uma unidade antiga e ainda utilizada em países de língua inglesa. A unidade do Sistema Internacional de Radiação é o Gray para a dose absorvida. Então eu tenho que converter de rad para Gray.
1 Gray equivale a 100 Rad. Então, se eu tenho 4,2 Rad e quero passar para Gray, basta eu dividir por 100. 4,2 dividido por 100 dá 0,042 Grays. Ora, quando eu passo de dose absorvida para dose equivalente, eu faço uso do coeficiente WR, que qualifica a radiação que eu estou trabalhando em função do seu poder de ionização. Para gama e raio-x, WR igual a 1. E para passar de dose equivalente para dose efetiva, eu uso o WT, que é um coeficiente que qualifica a radiosensibilidade dos tecidos por onde essa radiação está atravessando. Como eu vou considerar que esse indivíduo, já que eu estou construindo a blindagem, vai ser exposto o corpo todo, o fator WT é igual a 1. Então, para passar de dose absorvida para dose efetiva, eu vou multiplicar 2 vezes por 1. E toda vez que eu multiplico um número por 1, eu mantenho o valor numérico. A única coisa que vai mudar nessa transformação é a unidade. Eu vou sair de Gray para Sievert. Como a gente está calculando em termos de taxa, ó, vai permanecer como taxa aqui. Então, a minha dose aqui, ó, antes da barreira, vai ser de 0,042 Sievert por hora. Eu agora tenho a intensidade da radiação antes da barreira e tenho a intensidade de radiação após a barreira. O coeficiente de atenuação linear foi dado. Então, eu fazendo agora o inverso do coeficiente, que é 0,224, vezes logaritmo neperiano da intensidade antes da barreira, 0,042, dividido pela intensidade de radiação após a barreira, 0,0005 vezes 10 a menos 3. Professor, de onde surgiu esse 10 a menos 3? Olha aqui na unidade, meus caros. Aqui na unidade você tem milisievert. Aqui na unidade antes da barreira você tem sievert por hora. Esse mili, esse fator aqui, esse submúltiplo, indica 10 a menos 3. Então, quando eu colocar esse número na minha formulação, eu não vou botar a letra M, mas eu vou escrever a potência 10 elevado a menos 3. Fazendo essas contas, esse inverso vai dar 4,46 vezes o logaritmo dessa fração, vai dar 11,34. Multiplicando os dois, eu acho 50,58. 51, como eu já falei, nós estamos usando concreto. E ao utilizar concreto, a gente procura manter o nosso resultado num padrão de números inteiros. Meus caros, aqui uma consideração e uma análise de conversão que se faz necessário. Vai ser extremamente comum nós fazermos nossos cálculos de intensidade de radiação antes da barreira na grandeza exposição, extremamente comum. Até porque o gamão, ele foi, ou a constante gama, ele foi definido para a grandeza exposição. Quando você trabalha direto com doses, o fator que você deve usar chama-se fator de conversão, FC, porque aí você relaciona doses. Quando você usa constante gama ou gamão, você está relacionando a exposição. Às vezes você encontra em cálculos envolvendo dose direto sem conversão o gamão. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque o gamão ele é ligeiramente maior que o fator de conversão quando você relaciona dose, tá? Então você está sendo conservativo, mas é importante saber a diferença. Se você está trabalhando com exposição, você vai ter que relacionar a gamão. Se você está relacionando só doses, você vai ter que ter acesso, procurar no NCRP, procurar nas referências como o livro do Dr. Tawata, por exemplo, no site do IRD, os valores do fator de conversão para você fazer essa conversão adequadamente. E isso gera um trabalho interessante de conversão de grandezas, conversão de unidades. Porém, esse trabalho
de forma coerente, de forma conservativa em relação à proteção radiológica, ele pode ser um pouco simplificado. E a sua barreira continuará a seguir os preceitos de proteção radiológica, né? Antes da barreira, nós normalmente temos taxa de exposição ou exposição. E normalmente, após a barreira, nós vamos relacionar a dose, porque nós queremos calcular uma barreira para uma área livre, ou para uma área controlada, ou para uma determinada taxa de dose para uma área supervisionada. Então, essas conversões sempre vão existir, né? E a gente acabou de ver que para eu converter exposição até a minha dose efetiva ou uma grandeza operacional que eu esteja utilizando, eu tenho que primeiro converter para a dose absorvida. Depois, adequar as unidades de RAD para Gray. Depois, levando em consideração que é gama, fazer o uso dos coeficientes WR em relação à qualidade da radiação, poder de ionização, e WT, radiosensibilidade dos tecidos, fazer a conversão até a dose efetiva. Essas conversões podem ser simplificadas se eu considerar a energia necessária para produzir um par de íons no ar como igual a 1, aproximadamente igual a 1. Eu fazendo isto, para eu converter taxa de exposição em Röntgen por hora, ou exposição em Röntgen, para dose efetiva ou uma grandeza operacional, basta eu multiplicar o valor da taxa de exposição obtida pelo fator 0,01. Fazendo isso e trocando as unidades, eu vou fazer essa conversão de uma maneira muito adequada, porque eu estou sendo conservativo aqui, ó. Quando eu torno esse fator que vale 0,876 igual a 1, eu vou tornar toda essa minha conversão, né, ligeiramente maior que o real. E eu tornando a intensidade de radiação antes da blindagem ligeiramente maior que o real, eu vou construir uma blindagem, né, talvez ligeiramente maior do que eu deveria, ou seja, eu vou estar reduzindo mais dose. Então, essa barreira, ou ela vai ser o valor que eu necessito, sem haver alterações, porque é uma aproximação muito pequena, de 0,876 para 1, ou ela vai ser ligeiramente maior. E se ela for ligeiramente maior, eu estou sendo conservativo, eu estou atuando em relação à otimização da proteção radiológica. Então, essas conversões para dose absorvida, adequação de unidade, de rádio para Gray, depois dose convertida, conversão de dose para dose equivalente, depois dose efetiva, a gente pode simplificar isso tudo, considerando W sobre E no A, ou seja, energia para produzir um par de íons no A igual a 1, e fazer a conversão da exposição em Röntgen ou em taxa Röntgen por hora, para Sievert ou Sievert, dose Sievert por hora, multiplicando por 0,01. Isso pode ser feito e será utilizado, porque você está sendo conservativo, praticando, inclusive, otimização da proteção radiológica. E, com isso, o nosso trabalho de conversão fica muito simplificado, né? Em termos de solução de exercícios, ou mesmo de conta, você só deve aplicar isso aqui se for te pedido todos os valores exatos, a exigência de você fazer as conversões devidas, você faz. Ou você pode justificar a sua aproximação da mesma maneira que eu fiz agora com vocês, dizendo que você está atuando com otimização de proteção radiológica ao considerar esse fator aqui, ó, de energia necessária para a produção de um par de íons no ar igual a 1. Você vai tornar a sua blindagem ligeiramente maior e, consequentemente, a radiação após ela ligeiramente menor. Ok? A gente vai resolver novamente aquele problema, né, considerando essa aproximação que nós fizemos aqui. Então, o problema diz que eu estou usando uma fonte de selênio, que essa fonte possui uma atividade de 86,42 QRIs, que após a blindagem é uma área livre, que a fonte está a uma distância de 1,90 m
da barreira, foi dado o gamão, foi dado o coeficiente de atenuação linear, foi dada a informação de conversão de ano para horas e foi dado que eu posso usar um Röntgen igual a 0,01 sievert. Então, como é que é o meu procedimento agora? Primeiro eu vou calcular a exposição, ou a taxa de exposição, que eu tenho antes da barreira, que vai ser a minha intensidade inicial. Faço a conta e a gente viu que dá 4,8 Röntgen por hora. Vou converter essa taxa de dose, perdão, essa taxa de exposição para a dose. Então, eu vou pegar 4,8 Röntgens por hora vezes 0,01 e vou considerar 0,048 sievert por hora como minha intensidade de dose inicial, ou seja, antes da barreira. Aplicando aqui a fórmula de boa geometria, o inverso de μ, que é 1 sobre 0,224, vezes o logaritmo neperiano de 0,048, dividido por 0,0005 vezes 10 a menos 3, que nós vimos no exercício anterior. Fazendo esta conta, este inverso aqui dá 4,46 e o logaritmo dessa fração dá 11,47. Um vezes o outro eu acho 51,15. Arredondando, e aqui não vai ter aquela necessidade de eu arredondar para o primeiro número acima, porque eu já fiz uma aproximação aqui, ó. Eu já fiz uma aproximação aqui. Então, aqui eu vou simplesmente aplicar a regra da ABNT. 1 é menor que 5, 51. Você comparar com o exercício feito anteriormente, que a gente fez todas as conversões, nós também encontramos uma barreira de 51 centímetros. Então, essa aproximação ela pode ser usada, porque na maioria dos casos não vai produzir uma alteração no seu resultado final, que é a espessura da barreira, e se produzir, vai torná-la ligeiramente maior. E a simplificação de cálculos que você faz é muito grande quando você considera, para converter de Röntgen para sievert, o fator de 0,01. Bem, meus caros, vamos fazer agora o último exercício dessa nossa videoaula, um exercício sobre a atenuação do feixe numa barreira que existe. O problema descreve uma situação e nós vamos analisar para ver se a barreira está adequada em relação à situação proposta no exercício. De novo, cálculo de uma barreira em boa geometria. Então, aqui, ó, uma empresa que atua com gamma-grafia construiu uma barreira para contenção de uma fonte de cobalto 60 para uma área supervisionada. Após a barreira, a taxa de dose deve respeitar um nível de ação de 6 milisievert ano. Sabendo que a taxa de dose na barreira, dentro da sala, onde a fonte está armazenada, é de 138 sievert por ano, e que a barreira possui a espessura de 32 centímetros de concreto, informe se a barreira atende às necessidades da empresa, dados coeficiente de atenuação linear de 0,410 centímetro a menos 1, e aqui está a fórmula que a gente vai utilizar para a atenuação do feixe através da barreira. Tá? Vamos identificar os dados do problema em relação à formulação. Eu preciso da intensidade inicial. E a intensidade inicial está dita aqui, ó, quando o problema nos fala que a taxa de dose dentro da sala, ou seja, onde está a fonte antes da barreira, é de 138 sievert por ano. O coeficiente de atenuação linear é dado no problema, 0,410. E a espessura da barreira é dada, 32 centímetros. Substituindo os valores, nós temos 138 vezes E elevado a menos 0,410 vezes 32, perdão. Resolvendo essa conta, a gente tem, repete o 138 aqui, vezes
é elevado a menos 0,410 vezes 32, dá 2,0 vezes 10 a menos 6. Multiplicando aqui, nós vamos achar 0,28 milisievert. Milisievert por ano. Tá? Então, essa taxa de dose aqui, 0,8 milisievert por ano, é inferior a 6 milisievert por ano. Ou seja, a barreira cumpre o seu papel. Ela está reduzindo a taxa de dose para um valor inferior a 6 milisievert por ano, para 0,28. Assim, ela está cumprindo o seu papel de manter a taxa de dose na área supervisionada, respeitando o nível de ação de 6 milisievert por ano. Meus caros, nós vamos ficar por aqui nessa nossa aula de exercícios em cálculo de barreiras em boa geometria. Tá? Até uma outra videoaula. Até lá.